Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, deste que é o melhor componente de todos, que é o componente de História. Eu sou a professora Júlia Nascimento, estarei com vocês nessa bela construção, que é o aprendizado de História. Vamos então ao nosso objeto de conhecimento. Na aula 10, que é a aula de hoje, nosso objeto de conhecimento é sobre a Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. De detalhamento da aula de hoje, falaremos sobre a migração, mundo rural, urbano e circulação dos povos, movimento operário e revolução científica, não necessariamente nessa ordem, tá bom, alunos? Bem, esse é aquele momento que você separa o seu material para fazer as suas anotações, porque vamos iniciar mais uma aula. Então, gente, a aula de hoje ela é muito importante porque ela faz parte do movimento da Revolução Industrial. Então, foi um momento que, como diz o nome, é uma revolução. Ela vai mudar a estrutura de um espaço, No caso, a Inglaterra e outros países que vão passar ali pelo processo de industrialização. Então, na aula de hoje, a gente vai entender mais ou menos, a ideia da Revolução Científica. Vamos entender a questão do movimento operário, Ou seja, como os operários, os trabalhadores das fábricas, eles reagiram, a situações e condições de trabalho, Que é importante também ver a questão social, não só a questão econômica, que vai ser muito forte com a Revolução Industrial, tá? E os processos de migração. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre a Revolução Científica. A Revolução Científica teve um impacto profundo nas concepções de conhecimento, autoridade e natureza. Ela pavimentou o caminho para a consolidação da abordagem científica moderna e influenciou diversos campos, desde a astronomia e a física até a biologia e a medicina. Olha só, vamos analisar o texto um pouquinho. Ela pavimenta o caminho para a consolidação da abordagem científica moderna. O que isso vai significar? Que ela abre caminho, ou seja, ela dá início, a uma construção do que a gente entende por ciência moderna. Então percebam que a Revolução Científica, que vai estar aí dentro do contexto da Revolução Industrial, a Revolução Científica mais ou menos vai ser ali entre os séculos 16 e 18, tá bom? Ela vai trazer essa ideia da utilização do método científico para comprovar a ciência, o que vai ser bem inovador. Por isso que a gente usa o nome revolução, tá? Justamente para pontuar essa ideia de mudança na estrutura. Uma revolução, ela traz esse aspecto de mudança estrutural, tá? Por isso que se usa essa palavra. Dando continuidade ao nosso texto, além disso, desempenhou um papel crucial na transição da visão do mundo medieval para uma perspectiva mais racional e empiricamente fundamentada na era moderna. Vou chamar a atenção novamente para o nosso texto, tá? A transição do mundo medieval, lembre-se que a Idade Média, ela é muito pautada na questão da religiosidade. Então, você vai ter como grande instituição a Igreja Católica. O que a Igreja Católica determinar como conhecimento, a população, enquanto membros da igreja, porque a igreja, não havia uma separação de Estado e igreja nessa época, Estado que eu digo nação, pátria. Logo, para você fazer parte de uma sociedade, você tinha que fazer parte da igreja, Isso estou falando do pensamento do mundo medieval. Não eram todos que tinham acesso à leitura, acesso a uma educação. Portanto, a gente vê aí que o mundo medieval ele não é conhecido como um momento da história em que o conhecimento e a educação foram incentivados a todos, tá? Então, essa transição se dá quando se observa uma perspectiva mais racional, ou seja, mais pensada. Lembrem-se que estamos falando da Revolução Científica, algo que deve ser comprovado, tá? Então, quando a gente fala empiricamente fundamentada, estamos falando de
observações, testes que vão resultar, de fato, né, em algo palpável, tá bom? Por isso aí, é importante que a gente consiga compreender, tá? Então, vamos falar sobre as teorias científicas. Nesse momento, eu vou elencar 3 e no próximo momento vou explicá-los, tá? Então, as principais teorias científicas que teremos nesse contexto vão ser, tá? Primeiramente, o heliocentrismo, que ela vai vir em combate ao geocentrismo, que era um pensamento muito próprio da Idade Média, tá bom? Mas já vou falar sobre ela. A próxima são as leis do movimento de Kepler, né, que é o nome do autor que vai trazer essa ideia das leis de movimento. E uma terceira será a lei da gravidade de Newton. Essa acredito que em algum momento da vida acadêmica de vocês já devem ter, né, se familiarizado. Essas teorias científicas, elas serão muito importantes quando a gente fala, né, justamente das leis de movimento. E elas vêm em combate a pensamentos que eram pensamentos não modernos ou pensamentos até bem arcaicos, né, referentes aí ao funcionamento do universo. Então, vamos começar com a teoria do heliocentrismo, tá? Vou pedir então para mostrar aqui, né, para vocês. Olha só que coisa linda, não é? Bom, primeiramente eu falei para vocês que a teoria do heliocentrismo, ela vinha em combate à teoria do geocentrismo. Geocentrismo significaria, né, a Terra no centro, geocentrismo, que seria a ideia da Idade Média que vai ser validada pela Igreja Católica, aonde iria se acreditar que se o ser humano, né, que é a imagem perfeita de Deus, do Deus católico, né, foi criado, ele, obviamente, estaria no centro do universo. E como ele vive na Terra, né, a Terra estaria ali no centro. Percebam aí a perspectiva bem religiosa, né, presente nessa ideia. E aí o que vai acontecer? Nicolau Copérnico vai fazer alguns estudos, né? Ele era ali um astrônomo, matemático polonês. E aí ele vai perceber que realmente essa ideia não era muito válida ali, né, para uma realidade. E através dos seus estudos, ele vai lançar a teoria do heliocentrismo, né? Hélio é como era chamado o Deus Sol entre os romanos, né? Então, heliocentrismo significaria o Sol no centro do universo. E aí ele vai lançar a ideia que, a teoria que o Sol estaria no centro do universo, os planetas estariam orbitando, né, ao redor do Sol, a Lua orbitando ao redor da Terra e a Terra, né, girando em torno do seu próprio eixo. Por medo da Inquisição Católica, né, por ser uma ideia que ia em contrapartida do que defendia a Igreja, o Nicolau Copérnico, ele acaba guardando essa teoria para si e ela só vai vir à tona após a sua morte, né? A partir daí, os estudos de Galileu Galilei, um dos astrônomos mais importantes da sua época, né, vão trazer de volta essa teoria, e aí ele vai passar, de fato, comprovar a ideia do heliocentrismo, né, através aí da utilização de sua luneta. Então percebam, né, a importância dos cientistas nessa época para nós comprovarmos, né, o funcionamento do universo, mesmo que isso traga, né, ônus às suas carreiras, porque, mais uma vez, é uma ideia que não vai agradar à Igreja Católica o fato dele contradizer o que era dito e entendido como algo explicado, inclusive, na Bíblia, né? Então, a Igreja Católica usava esse argumento, tá bem? Perfeito. Dando continuidade sobre as leis do movimento de Kepler. Bom, essa lei ela é uma lei da física, ela é um pouquinho melhor elaborada, então eu vou pedir ajuda, tá? Eu quero mostrar para vocês um vídeo do professor William Costa, onde ele vai explicar bem melhor para vocês sobre as leis do movimento de Kepler. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor aqui de física aqui do CBAM e nós viemos comentar com vocês sobre as leis de Kepler. Olha só. Kepler, ele foi aluno de um cara chamado Tycho Brahe. O Tycho Brahe passou a vida inteira ali medindo o movimento dos planetas. Então ele tinha ali 20 anos de medidas do movimento dos planetas. E após a sua morte, o Kepler começou a analisar esses dados que eram do Tycho Brahe, tá certo? E embora ali o Kepler
tivesse feito muito esforço para que o movimento dos planetas obedecesse uma trajetória circular, como queria a Igreja e como acreditavam os gregos, o que o Kepler fez? Ele acabou concluindo que a trajetória dos planetas, ela não é circular, ela é uma elipse. E essa é a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler é o seguinte: a trajetória dos planetas é uma trajetória elíptica, tendo o Sol em um dos focos, tá certo? Só que, sendo uma trajetória elíptica, esses planetas, uma hora eles vão estar mais próximos do Sol e outra hora mais afastados do Sol. E o que vai acontecer como efeito no movimento dos planetas? Quando eles estiverem próximos do Sol, o movimento vai ser mais rápido, a velocidade vai ser maior. E quando eles estão mais distantes do Sol, o movimento vai ser mais lento, a velocidade vai ser menor. E isso faz concluir a segunda lei de Kepler, que é o seguinte: na segunda lei de Kepler, a linha que vai do Sol até o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Bom, o Kepler ele teve uma certa dificuldade em entender ali o conceito de gravidade, certo? E para isso fez com que dificultasse um pouquinho o enunciado da sua terceira lei. Mas depois de uma análise minuciosa, mesmo não tendo a compreensão do conceito de gravidade, ele conseguiu chegar à terceira lei. Na terceira lei acontece o seguinte, olha: o quadrado do período ele é proporcional ao cubo da distância média do planeta até o Sol. Tá certo? Então, esse é o enunciado da terceira lei de Kepler. Ele não consegue aí entender o conceito de gravidade, ele não consegue misturar o que ele descobriu com as leis ali que o Galileu descobriu, mas uma pessoa conseguiu, que fez toda a revolução científica, que foi Isaac Newton. Nossa, então, gente, esse vídeo ele é bem explicativo do professor William, né? É um professor de física. Então percebam, né, o quanto nos afeta a compreensão, né, essa multidisciplinaridade que a gente tem entre a história e a física nesse momento, né? Ele citou no final do vídeo Isaac Newton, né, falando sobre a lei da gravidade. Então essa é a próxima que iremos conversar. Então eu vou mostrar primeiramente uma imagem para vocês. Então, nessa imagem de Newton, a gente consegue compreender basicamente o que foi a sua lei através dessa ação, né, da queda da maçã na árvore. Perfeito. Então aqui, ó, nessa ilustração, a gente consegue ver que a sua teoria vai surgir de um momento aonde ele estava sentado, né, em seu sítio ali debaixo de uma macieira, e ao notar que a maçã, né, é claro, tá, gente, essa ilustração, a maçã caiu na cabeça dele, não foi na cabeça de Isaac Newton, tá, só para deixar claro, mas ao observar a maçã cair da árvore, ele vai concluir que se essa fruta, né, e todos os outros corpos são atraídos para a Terra, sem que tenham, assim, né, uma velocidade inicial, a Terra ela deve ter uma força de atração que as obrigassem a cair em sua direção, né? Inclusive sendo a mesma força que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra. Newton vai concluir então que existe, né, uma força de atração mútua em todos os corpos, a qual dependeriam de suas massas, tá bom? Aí massa já é um conceito também da física, tá, gente? Então, segundo essa teoria, os corpos eles vão se atrair mutuamente devido às suas massas. E o objeto com maior massa possui maior capacidade de atração. Então, é dessa forma que ele vai determinar aí a lei da gravidade, tá? Quando ele estava em seu sítio e enxerga uma maçã, né, caindo e percebendo que há uma força que puxa esse objeto para baixo, assim como puxa, né, também os nossos corpos, enquanto, né, seres que estão aí compondo a Terra, tá bem? Perfeito, então. Nesse momento, vamos falar agora sobre um aspecto muito importante da Revolução Industrial, tá? Que vai ser a urbanização, tá? No processo da Revolução Industrial. Vou primeiro explicar para vocês onde eu estou, tá? Estou aqui, né? Percebam ali atrás, ó, os vapores saindo ali, né, pelas chaminés. Estou em um momento
possivelmente no século XVIII, né, de revolução industrial, aonde nós vamos ver, né, não só as fábricas, mas bairros que a gente vai chamar de bairros proletários, ou bairros operários, ou bairros fabris, referindo-se aí às fábricas. Essa vai ser uma prática comum da Revolução Industrial, por quê? Quando há o processo de industrialização, não sei se, né, já chegaram a estudar a Revolução Industrial, ou se vão estudar, ou se em algum momento já estudaram. A Revolução Industrial, ela vai trazer esse processo de industrialização que vai focar, né, a questão econômica e social, que antes era rural, agora no meio urbano. Né? O desenvolvimento das fábricas vai trazer um fortalecimento do capitalismo em prol de um feudalismo, né, que o foco era na terra e no meio rural. E a partir dali, trazendo esse foco nas fábricas, né, vai haver um êxodo rural. Vamos já falar sobre isso. Então, vem do campo para as cidades. E aí, percebam, muita gente vindo, né? Deve haver uma mudança estrutural na cidade, porque se tem muita gente, precisa, né, abarcar, dar habitação a essa população. Posteriormente, né, vai ter que haver um desenvolvimento de bens de consumo, de serviços, né? Estamos falando aí de um crescimento populacional bem grande durante a Revolução Industrial. Olha só o aspecto social, né, presente aí na Revolução Industrial. Então, como vinha muita gente para trabalhar nas fábricas, né, e eles não ganhavam tão bem, porque a fábrica para o trabalhador, para o operário ou para o proletário, como a gente vai chamar, ela era insalubre, né? Se trabalhava aí 16, 18, 20 horas por dia, né? Eram ambientes que não eram bem limpos, eles mal tinham tempo para descansar, eram ambientes de pura opressão, então as condições de trabalho eram condições bem ruins para o trabalhador. E como ele não ganhava o suficiente para ter uma boa moradia, se tinha esse hábito, né, de criar esses bairros fabris ou bairros de operários, de proletário, onde ficavam dezenas de famílias, né, ali em alguns quartos muito próximos uns aos outros, muito pequenos, né, para que eles pudessem descansar. Mas imagina, se a gente fala de um contexto de trabalho de 18 ou 20 horas, se tinha o quê? 4, 6 horas para descanso, né? Outra característica muito própria desse momento é que eram bairros bem próximos às fábricas, né, para facilitar a locomoção. Então era comum ouvir as sirenes das fábricas. Se até hoje você morar próximo a uma fábrica, você vai perceber que vai ter horários específicos que vão tocar sirenes, que é o começo daquele trabalho, né, que marca o início do trabalho. O que nos lembra outro aspecto que vai ser trazido pela industrialização, que é a ideia da utilização do tempo. Antes, na manufatura, o processo dos artesãos, eles faziam o seu tempo. Se eles tinham que produzir um número X, né, de sapatos, vamos supor, ele fazia o seu tempo e produzia ali, né, aquele número. Com as fábricas, já que a ideia é produzir mais em uma menor quantidade de tempo, né, para que haja um maior lucro, a ideia de tempo agora ela também será controlada, né? Então você vai ter horário para entrar, horário para se alimentar, horário para descansar e horário para voltar para sua casa, que é algo que a gente traz muito para nossa realidade, né? Quando você está no seu estudo, indo para a escola, horário para iniciar a aula, horário para terminar a aula, horário do seu intervalo. Então essa ideia de tempo ela vai ser modificada também com a Revolução Industrial. Então percebam, né, como aspectos econômicos e sociais afetam, né, o nosso cotidiano. Bem, vamos dar continuidade ao nosso texto, que hoje a aula está bastante interessante, né? Vamos falar então do rural ao urbano. Tá, professora, mas tanta gente foi para a área das cidades, eles não tinham trabalho no campo? Eles tinham, né? Eles tinham a produção agrícola, né? Eles utilizavam ali, quando a gente fala de feudalismo, terras comuns, né, terras onde eles conseguiam produzir e a partir dali conseguiam se alimentar, certo? Só que quando o processo de Revolução Industrial se inicia, vai haver uma privatização dessas terras comuns, ou seja, vão transformar aquela terra que era de acesso aos camponeses, né, como algo privado, algo que tem dono, né? Então a gente vai ter ali
né, uma privatização dessas terras e um cercamento dessas terras. Vamos chamar então de política de cercamentos. Agora, a ideia era produzir de uma forma mais eficiente nessas terras, tá? Principalmente ali, né, utilizando para a criação de ovelhas. Por quê? Porque a ovelha ela vai gerar a lã, né? E a lã vai ser utilizada na produção têxtil, que vai ser a primeira produção, a primeira indústria que vai ganhar força no processo de revolução industrial, tá bem? Ali na Inglaterra, que será o país pioneiro. Perfeito. Isso vai causar mudanças na produção agrícola, né? Tendo que ali produzir de uma forma mais eficaz para produzir em maior quantidade para servir de matéria-prima para a indústria. Isso vai obrigar, né, também que haja avanços tecnológicos na indústria para que, né, consiga dar conta de gerar. Se você produz mais, você tem que dar conta, né, de gerar mais também. Então, como eu falei para vocês, vai haver um êxodo rural, né, a saída do campo para a cidade, o que vai gerar urbanização e crescimento das cidades, né? Afinal, se há um crescimento populacional, deve haver uma reestruturação no que tange bens de consumo, no que tange serviços, né, locais de habitação, alimentos e afins, tá? Então vai haver um crescimento das cidades nesse contexto. E um desenvolvimento no setor de transporte. Então, deixa eu trazer uma imagem para vocês. Estamos vendo aqui, né, o trator a vapor, né? Agora a gente vai ter a máquina a vapor, né, que vai trazer aí uma força maior de produção, né? Então, é um dos aspectos tecnológicos aí, né, mais bem tratados durante a Revolução Industrial. Tá bem? Veremos trens e afins, né? Diversas máquinas ali que vão contar com o aquecimento da água para gerar esse vapor que vai gerar a força, né? Então percebam os aspectos tecnológicos, né, presentes na Revolução Industrial. Outro ponto voltado à sociedade que eu gostaria de salientar na aula de hoje é sobre as migrações internas e internacionais. Além das migrações do campo para a cidade, houve também migrações internacionais dentro dos países. Então, nós teremos, né, uma mudança do campo para a cidade dentro do próprio país e teremos também, né, países que eram pouco industrializados, pessoas saindo desses países para ir para países mais industrializados em busca de uma melhor qualidade de vida, tá bem? Com pessoas se deslocando de regiões menos industrializadas para aquelas mais industrializadas. Dando continuidade ao nosso texto, a industrialização e as oportunidades econômicas resultaram nas migrações internacionais, com pessoas que procuram trabalho e melhores condições de vida nos países industrializados, né? Então percebam aí essa busca de uma melhor qualidade de vida atrelada ao processo da industrialização. Mas a senhora disse que o trabalho nas fábricas era insalubre, né? As pessoas tinham péssimas condições de vida, de pagamento e tudo mais, né? Por que que então se buscava, se migrava? Porque não havia mais forma de subsistência nos campos, né? Então, por mais que grande parte sofresse dentro das fábricas, ainda era melhor do que estar desempregado, né? Então, já gerava ali alguma renda, né? Logo, se buscava aí fazer parte, né? Compor aí o grupo de proletariado dessas fábricas, tá bom? Vou agora me transferir para um monumento que é um dos monumentos mais bonitos da capital amazonense. Vamos falar agora, né, da abertura dos portos e rios da Amazônia às nações amigas. Estou aqui, ó, vou mostrar para vocês, né, estou aqui ao lado deste monumento que compõe a cidade de Manaus, capital do Amazonas, né? Está presente no Largo São Sebastião, em frente, né, ao um dos nossos principais pontos turísticos, que é o Teatro Amazonas. E nesse momento eu gostaria de lembrá-los, né, um pouco da história do Brasil, né, que é o período joanino, né? A gente vai ter aí uma abertura dos portos que eu vou já relembrar para vocês, mas deixa eu só falar um pouquinho mais desse monumento. E aí, nesse monumento, a gente consegue ver, né, ele foi inaugurado em 1900 e ele vai trazer
uma perspectiva tentando mostrar os 4 cantos do mundo, nesse caso mostrando 4 continentes, tá? América, Ásia, África e Europa, tá? Oceania não vai entrar nesse contexto, tá bom? Mas vai mostrar os 4 cantos e percebam que há as embarcações, né, representadas e vai ter um menino sentado nas embarcações, trazendo aí essa ideia de abertura dos portos econômicos, tá bom? Então vamos falar alguns aspectos dessa abertura falando do período joanino. Então, Dom João, que é quem vai estar governando o Brasil na época do período joanino, por isso se tem esse nome, né? Ele vai abrir os portos às nações amigas em qual contexto? No contexto da Era Napoleônica. Se já estudaram a Era Napoleônica, vão lembrar que na expansão territorial de Napoleão Bonaparte, ele vai decretar o bloqueio continental, né, buscando aí proibir qualquer país da Europa continental de comercializar com o Reino Unido, né, com a Inglaterra, para enfraquecê-la, né, enfraquecer a sua indústria, enfraquecê-la economicamente. E Portugal vai ser um dos países que vai furar o bloqueio continental. Resultado, Napoleão Bonaparte, né, vai em busca da invasão do território português. Dom João e sua família, então, fazem uma saída estratégica, né, ou uma fuga para sua colônia, o Brasil. Tá? Então, quando chega aqui, ele precisa, né, tomar esse ato que é abrir seus portos às nações amigas, que nesse caso só havia uma, né, a Inglaterra. Então, teremos aí uma abertura dos portos aos produtos ingleses. Perfeito. Quando Napoleão é derrotado, o fato do Dom João ter fugido, né, ter saído, ter tido essa saída estratégica para sua colônia, vai afetar muito durante o Congresso de Viena, aonde os países vão se reunir para devolver os territórios conquistados pelo Napoleão aos seus donos legítimos, né, os seus herdeiros legítimos, e vão indicar que Dom João, como ele fugiu, ele não estava em seu território, em território português, não devolveriam a sua família. E aí o que ele faz? Ele torna o Brasil sede da coroa portuguesa, né? Como quem diz, olha, eu estou em território português. Brasil agora não é mais colônia. Brasil é Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, né, teremos aí essa ideia do Reino Unido a Portugal. Então, espero que dê para entender, né, esse contexto quando nós tivemos que abrir os nossos portos às nações amigas, que nesse momento será a Inglaterra. Relembrando agora, né, a história da industrialização, vamos falar do movimento operário. O movimento operário, durante a primeira Revolução Industrial, foi uma resposta significativa às mudanças nas condições de trabalho e de vida trazidas pela industrialização. À medida que as fábricas proliferavam, os trabalhadores começaram a se organizar para reivindicar melhores atualizações, condições de trabalho mais seguras e direitos trabalhistas que eles não tinham, tá? Então, falei para vocês que as condições do trabalhador do proletariado eram ruins, né? Então, onde há uma opressão tão grande como era aquele sistema, né, dentro da indústria, vai haver também resistência. Vamos falar então das resistências do movimento operário, começando pelo sindicato. Os trabalhadores se organizavam em sindicatos para combater as injustiças e melhorar suas condições. Os sindicatos representavam os interesses coletivos dos trabalhadores e buscavam negociações coletivas com os trabalhadores. Perceba então que estamos falando de um grupo de trabalhadores que se juntava, né, para representar a classe dos operários e a partir dali, né, lutar por melhores condições de vida, né, e por direitos trabalhistas, tá? Então é uma forma organizacional de resistência, lembrando que nós temos aí sindicatos presentes até hoje em diversas classes de trabalhadores, tá bem? O próximo ponto será o ludismo. O movimento ludita foi uma resposta específica à automação e à introdução de máquinas na indústria têxtil. Eles destruíram máquinas em protesto
contra a perda de empregos e a manipulação das condições de trabalho. Então, eles pensam que se na indústria as máquinas, né, estavam tirando o emprego das pessoas, porque uma máquina ela fazia o trabalho de 20 trabalhadores, sendo que precisava de uma pessoa ali, né, para manuseá-la e para fazer sua manutenção, logo eles irão destruir essas máquinas, né? Então, também era um aspecto ali de resistência, né, dos trabalhadores por conta da perda de empregos, né, que o uso das máquinas acaba gerando, tá bom? E por último, vamos falar do cartismo. O cartismo foi um movimento político que surgiu na década de 1830, buscando reformas políticas e sociais. Os cartistas defendiam a extensão do direito de voto, né? A gente vai chamar de sufrágio universal, contudo, né, era um sufrágio, ou seja, um direito a voto apenas para os homens, tá? Não para todos. A criação de mudança mínima e a melhoria das condições de trabalho. A ideia do cartismo ele vai ser um movimento que vai buscar uma reforma política e social dentro, né, do mundo operário, mas voltado assim por mudanças políticas, né? Eles queriam ter acesso à política, né, ter essa modificação aí. Ele vai ser diferente do ludismo, muito do ludismo por conta disso, né? Ele queria ali uma reforma, mas já buscando leis de fato, né, de modificação e aceitando que a utilização das máquinas vieram para ficar, tá bem? Então, alunos, espero que eu tenha colaborado com o conhecimento de vocês. Estou muito feliz de estar aqui novamente e até a próxima aula. Tchau, tchau.